vamos lá. Quanto aos paralelos de palavras e paralelos de ideias, são insuficientes para compreender o texto. É necessário averiguar o ensino geral do referido assunto por toda a Escritura, consultando livro por livro e todas as passagens disponíveis que possam contribuir para a compreensão do assunto. Ou seja, queridos, olha, nós temos vários temas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, fé, nós temos criação, justificação, a benignidade de Deus, misericórdia de Deus, santificação, sacrifício substitutivo e vários outros. Então, o que acontece? Existem vários assuntos na Bíblia, e em um texto só, talvez você não consiga compreender a plenitude desse assunto. E você vai precisar ir para outros livros na Bíblia, você vai precisar ir lá para Gênesis, depois você vai para Êxodo, depois você vai para Números, e você vai passeando por toda a Bíblia, até você compreender todo o assunto que ali é proposto. Por exemplo, quando se trata ali do sacrifício substitutivo de Cristo, para a gente entender isso hoje, como a gente entende muito bem, que Jesus Cristo naquela cruz morreu por nossos pecados, nós precisaríamos voltar ao Velho Testamento e entender como é que era o sacrifício naquela época, na tradição, na cultura judaica, para que a gente entenda isso hoje. Então, como era antigamente? Antigamente, a pessoa, o sacerdote, se limpava, se purificava, vestia sua roupa sacerdotal e imolava um carneiro. Se fosse uma pessoa de classe média que pecou, se fosse uma pessoa rica, dava um boi, se fosse uma pessoa mais pobre, dava uma pombinha ali, e se fosse uma pessoa mais pobre ainda, dava um pacotinho de farinha molhada. Então existia sacrifício para todo tipo de classe de pessoas. Só que o objetivo era o sacrifício para remissão de pecado. Existia o pecado da ignorância, existia o pecado pela culpa. O pecado da culpa é aquele pecado que era cometido por alguém conscientemente que ele estava desobedecendo. Alguém que sabia que ele não poderia fazer aquele ato, cometer aquele ato, ele cumpria aquele ato, era um pecado pela culpa, então ele fazia um tipo de sacrifício. O pecado pela ignorância era um pecado que alguém cometia sem conhecer que ele tinha pecado, ou seja, a lei existia 613 mandamentos. Então você memorizar 613 mandamentos, nem sempre você consegue compreender. Então existiam pessoas que pecavam pela ignorância, sem saber. Existia 3 outros sacrifícios que eram sacrifícios de voluntariedade, ou seja, você dava por voluntariedade, é como se fosse nossa oferta hoje. Ao dízimo você tem que dar, mas a oferta você dá se você quiser. Então naquela época existia o sacrifício pacífico, o sacrifício de manjares, que era de frutas e de vegetais, e existia também a oferta voluntária. Então tinha todas essas 3, e as outras 2 eram por pecado. Então vamos pegar essas 2 de pecado. Se alguém pecasse naquela época, ele ia para o sacerdote colocava a mão direita, a mão esquerda no animal, amaldiçoava com todos os seus pecados, confessava os seus pecados diante daquele animal, transferia o pecado para aquele animal, e aí depois ele cortava a garganta daquele animal, pegava o sangue, espargia no altar, e fazia todo aquele melequeiro. Era uma coisa que realmente tinha que ser assim. Não é à toa que a Bíblia diz que nós temos que estar cobertos pelo sangue de Cristo, porque o sacerdote ficava cheio de sangue logo após o sacrifício, porque ele tinha que se sangrentar todo. Era comum isso, aquela prática, para que ele fosse perdoado, e aquela pessoa pelo qual ele está sendo intermediário fosse perdoado, ele seria lambuzado de sangue mesmo, literalmente, e aí aquela pessoa era perdoada por Deus. Também ele tinha que pôr fogo naquele animal, e aí aquele animal subia com aroma suave às narinas de Deus, e Deus respirava aquele sacrifício, e Deus aceitava e perdoava aquele que pecou, né? Aquela pessoa que pecou, Deus perdoava. Então esse tipo de sacrifício que foi dado a Deus, foi dado por Deus a Moisés no Monte Horebe, no Monte Sinai, foi um modelo do sacrifício vicário e eterno que Cristo iria fazer no futuro, que, como nós sabemos, depois de muito tempo, de quase 1.500 anos, o servo de Deus aí, o Jesus Cristo, morreu na cruz e substituiu os
os nossos pecados uma vez para sempre, para que a gente fosse perdoado. Então, esse sacrifício substitutivo aconteceu durante muitos anos para que a gente entendesse o objetivo desse sacrifício de Cristo. Talvez se não existissem os sacrifícios anteriores, a gente não ia entender o sacrifício de Cristo. Inclusive, existem muitas pessoas que não entendem o porquê que Cristo foi para a cruz e às vezes até tem pena, né? Tem pena e não... mas irmãos, graças a Deus que Cristo morreu na cruz por nós, porque se Ele não tivesse ido para a cruz, nós estaríamos até hoje nos nossos pecados, delitos, e Ele foi voluntariamente lá para nos dar a salvação, e nós temos aí o privilégio de estarmos salvos, ligados a Deus novamente. Por exemplo, outro tema aqui interessante que a Bíblia menciona, a misericórdia de Deus. Esse texto, esse estudo da misericórdia de Deus está presente desde o Velho Testamento. E vou dar um exemplo para os irmãos. Quando a gente... Geralmente nós temos no nosso meio um jardim assim, eu vou pagar o preço pela sua vida, vou pagar o preço por isso, vou pagar o preço por aquilo. Isso, vamos dizer assim, não é uma expressão muito correta, né? Você concorda com isso? Eu, pelo menos, eu acho dessa forma. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu vou pagar o preço pela sua vida, em oração, vou pagar o preço por isso, por aquilo. O que se diz por isso? Na verdade, são as expressões que não são muito adequadas, porque a Bíblia, ela defende esse auxílio de um cristão com o outro. Ou seja, a Bíblia vai dizer assim, exortai-vos uns aos outros, ou seja, motivem uns aos outros. A Bíblia vai dizer, orai uns pelos outros. A Bíblia vai dizer, sede fervorosos de espíritos um com o outro, amai-vos uns aos outros. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que sempre auxiliar uns aos outros em oração, justamente em jejuar um com o outro, estar ali, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Porém, essa expressão, pagar o preço, essa expressão não é adequada, porque o pagar o preço já foi pago por Cristo. Cristo já pagou o preço. Talvez o que deveria ser dito irmão, vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar nessa peleja sua, eu vou lhe ajudar, vou estar contigo, vou orar com você, vou estar contigo aí nessa batalha que você está passando. Mas a ideia de pagar o preço é muito forte, porque ela remete ao sacrifício que Cristo fez na cruz, uma vez para sempre por nós, né? E isso aí é maravilhoso, esse sacrifício aí. Amém, irmão? Amém? Então, é desse jeito. Então, irmão, só para a gente entender que a misericórdia de Deus. Você veja lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Eva pecou, mas Adão que levou a responsabilidade, porque Adão é que era o responsável, né? E então, olha, queridos, como é que Deus é bom. A teologia da mulher na Bíblia, às vezes tem pessoas que são equivocadas, acham que a Bíblia é muito machista, mas a Bíblia não é não, irmãs. A Bíblia é muito a favor de vocês também, viu? Sabe por quê? Olha, a Bíblia vai mostrar lá no início, em Gênesis, que quem fez com que o pecado entrasse no mundo foi Eva, né? Ela que vai levar a culpa, inclusive os muçulmanos e alguns judeus antigos diziam que a mulher tinha que ser restrita de algumas coisas, porque a mulher foi a mais fraca naquele momento. Mas você veja que uma mulher fez com que o pecado viesse à tona. Ela primeiro comeu e depois deu a Adão, embora aqui no hebraico vai dizer que Adão estava junto com ela. A única coisa que aconteceu foi ela ter pegado primeiro, mas Adão estava junto. Mas você veja que Jesus fez a mesma coisa. Jesus trouxe a solução por meio de uma mulher. Jesus usou Maria, justamente para voltar a restaurar essa imagem negativa da mulher. Porque Jesus poderia ter resolvido o problema com o homem, mas Jesus usou uma mulher para trazer a solução, e Jesus teve a responsabilidade de fazer assim como Adão teve a responsabilidade da mulher, mas Maria que foi a mulher que trouxe o Cristo à vida. Então, assim como o pecado veio por uma, a solução veio por outra mulher. Amém? Vocês estão felizes agora? Então pronto, aí vocês estão felizes agora. Glória a Deus. Então veja bem, a misericórdia de Deus
Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus disse antes: olha, no dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. Só que Deus foi misericordioso, que eles não morreram fisicamente. Eles podem ter morrido espiritualmente, mas não morreram fisicamente. Então Deus foi misericordioso. Diz no texto lá que Deus matou o carneiro e eles fez o sacrifício ali e eles voltaram novamente. Você veja que Deus foi misericordioso com Caim. Deus poderia ter matado Caim, mas Deus não matou Caim. Deus perdoou Caim e deu somente um sinal a Caim na testa, e Caim ficou errante, peregrino na terra, mas Deus foi misericordioso. Então você veja, o tempo todo Deus é misericordioso. Quando o mundo estava na calamidade de pecados, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 11, capítulo de número 6, Deus foi misericordioso quando salvou alguns homens, no caso o Noé e sua família. Ele matou muitos, mas foi misericordioso, deixando a humanidade viver mais um tempo. Depois Deus foi misericordioso novamente com o povo lá da Torre de Babel, quando aquele povo estava terrivelmente desenfreado, querendo adorar outros deuses, e Deus, ao invés de matar aquele povo, Deus dividiu as línguas e fez vários idiomas. Então Deus sempre é misericordioso. Isso é bem definido em toda a Bíblia. Então, para a gente entender a misericórdia de Deus, a gente vai ter que andar por toda a Bíblia. Por exemplo, quando Deus pediu para Jonas pregar para aquele povo, os ninivitas, a matar os ninivitas, que aquele povo é um povo terrível, Jonas vai lá, prega, e aí aquele povo se converte, e Deus não mata aquele povo. Deus é misericordioso. Então a Bíblia diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nós nos percamos, mas que todos venham ao arrependimento. Então, queridos, olha, existem temas na Bíblia que você aí vai ter que passear por toda a Bíblia, entender várias passagens para compreender o assunto, esses assuntos da Bíblia. Pode passar, Luciano, por favor? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo até aí? Amém? Eu vou estar falando aqui alguma coisa, aqui tem alguns minutos aqui, como eu falei semana passada, que a Bíblia existem várias figuras de linguagem na Bíblia. Olha a quantidade, isso aqui eu dei um resumo porque existem outras tantas, irmãos. Tem muitas figuras de linguagem, tem mais de 50 figuras de linguagem na Bíblia. Eu coloquei algumas aqui para a gente ter uma noção. Olha, existe ali a metáfora, sinédoque, metonímia, prosopopeia, ironia, hipérbole, alegoria, fábula, enigma, tipo, paradoxo, eufemismo, símbolo, parábola, símile, interrogação, apóstrofe, antítese, clímax ou gradação, provérbio, acróstico, antropomorfismo, antropopatismo e hebraísmos. Olha a quantidade de coisa que tem na Bíblia. Irmão, a Bíblia é um livro, ao mesmo tempo, como eu disse no início desse estudo, a Bíblia é um livro simples que todos podem ler, mas a Bíblia, ao mesmo tempo, é um livro complexo para você compreender, às vezes, certas coisas. E aqui eu sinalizei algumas passagens para que a gente entenda o que é isso. Não tem como a gente falar de todas, mas vamos analisar ali, a hipérbole. O que é uma hipérbole, irmão? Alguém sabe o que é uma hipérbole? Isso aí é uma figura da língua portuguesa comum. A gente usa muito no nosso dia a dia, só para os irmãos terem ideia. Você já ouviu a expressão, eu estou morrendo de fome? Já ouviu falar isso, irmão? É uma hipérbole, sabia? Porque você não está morrendo de fome. Você está com muita fome, mas você não está morrendo. Então essa palavra morrer de fome é uma hipérbole, porque a hipérbole é nada mais, nada menos do que um exagero. Quando alguém diz assim, eu estou morrendo de amor fulano e tal, você não está morrendo de amor, ninguém morre de amor. É uma hipérbole, é um exagero, certo? Quando alguém diz assim, eu já andei mais de 1000 metros hoje, eu já andei muito, andou no centro da cidade, fala, eu já andei, eu estou morrendo de tanto andar. Eu não estou morrendo de andar, né? É uma expressão de exagero. A Bíblia também fala sobre isso. Quando, por exemplo, Jesus disse assim, é mais fácil o camelo entrar no fundo de agulha do que um rico entrar no céu. Jesus está fazendo o quê? Dando uma hipérbole, é um exagero, ele está exagerando, certo? E logo em seguida, todas as vezes que Jesus fala isso, logo em seguida Jesus salva o rico. Quem é o rico que Jesus salva depois dessa passagem? Os irmãos já leram? O Zaqueu. Todas as vezes que Jesus fala
fala que é mais fácil um rico entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu, ele tem depois a passagem de Zaqueu. Zaqueu era um rico, e ele foi salvo. Então você veja isso. A Bíblia fala assim, vamos abrir lá em João, por favor. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número... último capítulo, 21. Não, é o 20, perdão, é o capítulo 20, versículo de número 30. Olha o que João diz. Olha, Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Assim, é no capítulo 21 mesmo, 21, 25. Ó, diz assim: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas que fosse escrita, cuidando que nem ainda o mundo todo poderia conter dos livros que se escrevessem. Isso aqui é hipérbole. Ele está dizendo que Jesus fez muita coisa que não poderiam ser escritas nos livros do mundo inteiro. É um exagero, certo? Porque caberia assim. A ideia dele é porque nesse livro especial, no livro de João, não está todos os milagres todos de Cristo não estão escritos no livro de João. E ele diz, olha, nem os livros do mundo inteiro caberiam os milagres que Cristo fez. Ele está dizendo o quê? Que Jesus fez muito mais do que apenas os 7 milagres descritos no Evangelho de João, né? É isso aí. Quando Jesus disse, outro exemplo de hipérbole, quando Jesus disse assim, olha, é melhor você arrancar o seu olho direito do que com o seu olho direito você ir para o inferno. Ele está dizendo um exagero. Você não precisa arrancar o olho. Quando ele diz assim, olha, é melhor você arrancar a perna do que com a sua perna ir para o inferno, né? É melhor você arrancar o braço, se o seu abraço aí te leva para o mal, do que você com o seu braço ir para o inferno. Então você veja, isso são exageros, são figuras de linguagem peculiares da época de Cristo, que arremete aí a esse tipo de figura de linguagem. Outra aqui que a gente pode analisar, que é o tipo, certo? Um tipo. O que é um tipo, irmão? Um tipo, você veja o que é um tipo. Vamos ver aqui no texto, olha. Está aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 14, 3,14, vai dizer o seguinte, olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui é um tipo de Cristo. Ele está dizendo que uma serpente que Moisés levantou no deserto, que na época do deserto houve uma epidemia de muitas cobras picarem o povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu no deserto. E aí, por conta da blasfêmia, por conta das murmúrias daquele povo, Deus mandou um monte de cobra, serpente. E aí Moisés fez uma serpente de metal, pendurou, Deus mandou ele fazer isso. E aí, quando o povo olhava para essa serpente, o povo era instantaneamente curado daquela enfermidade proveniente das cobras. Então, João aqui está dizendo que assim como aquela serpente foi levantada no deserto para curar aquele povo, assim também importa que o Filho do Homem seja esse que vai curar o povo, que vai abençoar o povo. É um tipo. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo feito com Moisés, era um tipo de Cristo. O Adão do Velho Testamento era um tipo de Cristo. Então isso é um tipo, são passagens aí que nos mostram o que é um tipo, o que é um tipo. Vamos lá, ali tem outro ali que é interessante, irmãos, o eufemismo. O que é um eufemismo, irmãos? A Bíblia é um livro muito ético. Você veja que na Bíblia não existe a palavra sexo. Não existe na Bíblia. Não existe. O que existe na Bíblia? Existe essa expressões eufêmicas, ou seja, que ela tira a palavra dura, a palavra pesada, para uma palavra branda. O que tem na Bíblia? Fala conheceu.
O que ele fala? Olha, Adão conheceu a Eva. Lá no capítulo 4, versículo 1 diz isso. E gerou a Caim. Conheceu. Ele vai tirar a palavra sexo e vai colocar conheceu. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Isaac coabitou com Rebeca. Coabitou. O que é coabitou? É sexo. Só que ele tira essa palavra pesada, justamente para não ficar uma palavra pesada, porque a Bíblia é um livro bem ético. Então você veja que tem muito isso na Bíblia. A palavra dorme também na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, os que dormem em Cristo, é a palavra morrer, só que ele coloca a palavra dorme para que a gente não use a palavra morte para quem é salvo, porque para a teologia de Paulo, para a ideia de Paulo, morte é só para quem peca, e o cristão, como ele é salvo, ele dorme no Senhor. Entendeu, irmãos? Então, quem é cristão dorme e o ímpio morre, né? Mas a ideia é que todos morrem, mas o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão para a gente não colocar tudo no mesmo pacote, dizer que a morte do ímpio é igual à morte do justo, é diferente, é isso aí. Tem um aqui embaixo, só para a gente terminar, antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É quando Deus se manifesta de maneira humana. A Bíblia tem muito isso, quando a Bíblia diz assim, que Deus, ele se arrependeu de haver feito o homem. Deus não se arrepende como a gente se arrepende, porque nós nos arrependemos daquilo que fazemos de errado, por um ato que a gente não queria ter feito. Só que ali, quando Deus disse que ele se arrependeu, não é que ele estava errado por ter dito que iria punir alguém, não, é porque Deus, é uma maneira de Deus dizer que ele mudou, que ele decidiu mudar naquele momento, não necessariamente que ele errou na sua decisão, porque Deus é soberano. Quando a Bíblia diz que Deus ele apareceu para Moisés, eu já disse até isso aqui, as costas de Deus, né, que Moisés viu as costas de Deus lá naquela fenda, né, os irmãos lembram disso, irmão? Então, quando diz ali, Deus não apareceu com as costas para Moisés de fora, não era isso. A ideia ali é um antropomorfismo, ou seja, Deus apareceu de maneira humana, mas Deus é espírito. Ali Moisés viu a glória de Deus, e a glória de Deus se manifestou daquela maneira para que Moisés visse a glória de Deus, a glória do Senhor, a glória do Todo-Poderoso. Quando a Bíblia diz que na sombra das suas asas estamos seguros, Deus não tem asa, Deus não é galinha, não é falcão, não é águia, mas é uma maneira para a gente entender que Deus se manifesta dessas maneiras, para que a gente entenda que Ele nos ajuda, que Ele nos guarda, assim como a galinha protege os pintinhos, os pintainhos dos seus opressores, do falcão, de todo tipo de rapina que vem pegar. Deus protege a gente. É uma maneira que Deus fala com a gente. A Bíblia é maravilhosa porque ela nos explica, irmãos, ela nos fala desse jeito. Isso é maravilhoso. Amém? Os irmãos estão entendendo? Pergunta? Está tudo ok? Está tudo bem? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, queridos, olha, a Bíblia é um livro extremamente maravilhoso de se estudar, de pesquisar. E esse ano de 2015, para muitos, é um ano de reflexão e de pensar sobre a sua vida e determinar aquilo que você deseja fazer durante todo o ano. Eu quero propor para você estudar mais a Bíblia esse ano de 2015, que certamente Deus vai multiplicar a bênção sobre a sua vida, porque você vai estar determinado a estudar a Escritura, a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Não existe outro objetivo melhor para o cristão aqui na terra do que estudar a Bíblia, do que buscar a palavra de Deus. Isso vai ser muito bom, muito gratificante na sua vida, e certamente você e sua família serão abençoados aí com o privilégio de estudar a palavra de Deus. Nós aqui estamos encerrando, nós temos aqui essas 3 semanas aqui de uma base sobre como vocês interpretarem a Bíblia com mais qualidade, com mais sabedoria, e eu acredito que os irmãos entenderam, e eu acredito que vocês vão abraçar o desafio de compreender a Bíblia. Quando vocês encontrarem o texto
texto difícil de se compreender, não desanime, pesquise o máximo. Se você não compreender, procure alguém que saiba um pouco mais que você e pergunte, que certamente a pessoa vai lhe esclarecer. Se ele não souber, ele vai pesquisar e vai lhe esclarecer, e certamente você vai ter sua dúvida tirada e Deus vai abençoar a sua vida de maneira poderosa.